Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos à Casa de Caridade Chico Xavier, para mais uma noite. Ouvimos a palavra, essa noite de Evangelho. A casa ela é preparada, com todo o esmero, com todo o carinho. Os irmãos já estão aqui, cuidando, preparando o ambiente para nos receber. Sejamos todos bem-vindos, bem acolhidos pelos trabalhadores espirituais da casa e também pelos trabalhadores encarnados. É sempre um prazer estar junto com vocês neste momento. Gente, a nossa casa, ela oferece, na terça-feira, o grupo de estudos é aberto a todos, o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, às 20 horas, das 20 às 21. Todos são convidados para este momento. 21 às 22, para quem já tem um tempo de estudo, já conhece a doutrina, o estudo da mediunidade. No dia de hoje, nós temos esse momento da evangelioterapia, que a partir de agora nós estamos sendo mais uma vez assistidos pelo nosso Mestre Jesus, Nossa Senhora Maria de Nazaré, os irmãos trabalhadores dessa casa, nosso amigo Chico Xavier, Depois da evangelioterapia, temos os passes. E no mesmo momento que acontece os passes, acontece a desobsessão. Temos o bazar, todo mundo já conhece. Temos aqui aquela mesa com 2 livros. Vocês sabem de alguém que precisa de oração, precisa de prece. Livro dos encarnados, desencarnados. Também podem trazer água para fluidificar na noite de hoje, levar para casa. E tomar cada dia um pouquinho, É mais um complemento para nós, essa água. Não substitui o medicamento, mas é mais um medicamento que vai nos ajudar. Então, vamos passar a palavra agora para o nosso irmão Diego, que vai fazer o exórdio. Liga aí. Cadê o cerimonial? Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à Casa de Caridade Chico Xavier. Sintam todos acolhidos. A leitura do exórdio de hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O item 151. Ninguém se retira. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. No livro de João, capítulo 6, versículo 68. À medida que o mestre revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos, penetravam mais vastos círculos do domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receiosos do dever que lhes caberia, afastaram-se, discretos, do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou aos discípulos: Também vós quereis retirai-vos? Foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia para sempre gravada no edifício cristão. Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus jamais sentirá emoção idênticas à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelido em várias ocasiões por impositivos de zona física,
O companheiro do evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento. Contudo, não perderá definitivamente o caminho. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã em tempo algum, olvidará o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Por esse motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? É que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de toda a espécie, sem dúvida, respeitáveis pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros. Na maioria das situações, todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias, com reflexos em experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas, o Mestre dos corações, e com ele encontramos os roteiros da vida eterna. De fato, hoje em dia, a gente está acostumado a várias situações que são agradáveis a nós. Nós gostamos de certos tipos de comida, nós gostamos de certos tipos de comportamentos, nós gostamos de frequentar certos ambientes. Na maioria das vezes, ambos não condizem com o que é agradável a Deus. Ambos não condizem com o que Jesus pregava que era bom para nós. E é muito difícil a gente abrir mão de certas circunstâncias para seguir Jesus. Quando ele pregava, muitos se afastaram, porque a pregação de Jesus, em muitas vezes, era bastante difícil de se ouvir, porque ia de contra a cada uma situação que nós estávamos acostumados a viver, à época dele. Então, muitos se afastavam. Eu vou largar meu povo para seguir ele? Eu vou largar minhas riquezas para seguir ele? Eu vou amar quem me odeia? Então, muitas circunstâncias de que nós somos habituados a viver hoje em dia, parece ser difícil largar de mão para seguir a Jesus. E é bem interessante quando a gente vê aqui a pergunta, né? Senhor, para quem iremos nós? De fato, para quem iremos nós? Não para onde iremos nós, como iremos nós, mas para quem? Para Cristo. Quando a gente para e olha de fato para Cristo, todas as circunstâncias são efêmeras. Todas os ensinos, né? Todas as ciências, tudo se torna efêmero quando a gente olha para Cristo. Porque a gente percebe que para Ele, quando a gente vai decidir ir para Ele, tudo se renova em nossa vida, tudo abre uma esperança, tudo se renova, tudo tem uma percepção de futuro. Futuro nesta encarnação e futuro, um sentido, obrigado, Alça. Um sentido nesta encarnação, para os problemas que ainda iremos passar, e também um sentido muito maior, porque para Ele nós iremos ainda alcançar nas próximas encarnações melhorias de caráter, melhorias de pessoa. Que a misericórdia de Deus nunca nos falte, que estejamos sempre com os olhos abertos, os olhos de ver, como eu costumo dizer, os ouvidos de ouvir para as coisas de Cristo, pois é o melhor caminho nos dias de hoje, como foi no passado e como será no futuro. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus neste momento. Entregar a Ele esta noite, a Nossa Senhora. Que a palavra de Deus, que é aqui proferida pelo nosso irmão, que vai ser pelo nosso irmão Mário, fique em nossas mentes, que saibamos aproveitar cada detalhe do ensinamento de Jesus na nossa vida e que na noite de hoje possamos absorver esses ensinamentos com cuidado, com carinho,
para que possamos sair daqui bem alimentados dos ensinamentos de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que esta prece possa chegar onde nós não podemos ir. Nas ruas, nos hospitais, nas delegacias, nas famílias que ainda estão desabrigadas por motivo de chuvas. Em todos os lugares que só o Senhor sabe, onde neste momento precisa do teu amor. Que assim seja. Vamos agora passar para o irmão Mário, que vai fazer a nossa palestra de hoje. Uma boa noite para todos. E a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, né? Parabéns a todos por estarem aqui hoje, né? Que nesse risco aí de chuvas fortes, né? Deixar o conforto do lar, tomar um remédiozinho para gripe, para alergia, estar aqui. E realmente é uma satisfação imensa, né? A vontade que nós temos justamente de podermos confraternizarmos com a mensagem de Jesus, né? Então, a nossa conversação de hoje, ela vai estar no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º ou 5, como queira, Bem-aventurados os aflitos, né? No item 25, a melancolia. Já pensou que assunto a melancolia, né? Quem já sentiu melancólico aqui? Melancolia é uma coisa... E eu achei interessante, antes de ler aqui, é que pesquisando essa questão da melancolia, há uma difusão em relação se melancolia é depressão ou não é depressão. Dentro dos conceitos de alguns profissionais de área de saúde, ela não é depressão. E alguns dizem que é depressão, é o início da depressão, porque se ela é início, ela é depressão. Uma coisa que tem início e fim é a coisa, né? Ela não pode ser a coisa pela metade. Dentro de algumas pessoas que falam do espiritismo, diz que ela é depressão, realmente. Né? E aí eu fiquei naquela dúvida grande se é depressão ou não. Graças a Deus eu nunca senti depressão, mas já vi pessoas depressivas e é um estado lamentável. É uma coisa que só quem passa realmente, né? E dá para você sentir que a depressão, ela não é... A melancolia, ela é uma coisa natural. A gente pode julgar ela como natural. Por quê? Porque ela está dentro de uma condição humana, onde nós estamos aqui na Terra cativos. E nós estamos saudosos de algum lugar, de alguém, né? Freud ele fez uma teoria da melancolia da perda, que ela tem um certo grau de entendimento. Você fica melancólico porque perdeu um objeto, porque perdeu um animal, porque perdeu a sua fortuna, porque perdeu um relacionamento, porque perdeu uma pessoa, um ente querido. Aí Divaldo dizendo assim, nisso aí nós não concordamos com Freud, porque ninguém perde ninguém. Ninguém perde ninguém. É uma grande verdade. Mas do ponto de vista corporal, a pessoa não está vendo mais a outra, né? Então há uma perda. É isso que eu acho que Freud quis dizer. E Divaldo quis dizer, incentivar nós outros a mais, dizer que não, ninguém perde ninguém. E realmente é muito consolador saber que ninguém perde ninguém. Né? Então, é maravilhoso isso. Então, dentro desse conceito, é a mesma coisa da ansiedade. A ansiedade é natural? É. A ansiedade é uma coisa nossa, é um mecanismo de defesa nossa. Né? Agora, quando ela extrapola os limites, ela é patológica. É aquela história de que se tu dizes que vem às 4, desde as 2 eu te espero. Significa dizer que é uma coisa legal. Agora, se tu dizes que tu vem às 4 e desde onde eu te espero, já ficou uma coisa muito estendida. Já está uma coisa do índice patológico. Não é isso?
é psiquiátrico. Então, essa linha que nós temos que traçar. Mas o Espiritismo ele vem trazer para nós um esclarecimento, por isso que a doutrina é consoladora, porque ela esclarece desse ponto de vista. Mas vamos para aqui para o assunto, senão a gente vai conversar aqui e vai esquecer a melancolia. A gente não pode esquecer da melancolia. Então, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, né, o item 25, a melancolia. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vão esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, ao abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgueis infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões, que vos enfraquece a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não a busqueis deste mundo. E, agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão, de que não suspeitais, quer dedicar-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou, se, no curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós debaterem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Isso é um poema, gente. É maravilhoso ver isso aqui, né? Porque dentro desse conceito que ele coloca da melancolia, dessa apatia, desse descontentamento de nossas existências, colocar dizendo que dá esperança de que, olha, tenha paciência, tenha calma, resistir a isso, que vocês serão consolados, que aqui é um campo, é um hospital, um penitenciário, é um campo, é uma escola, e que logo em breve vós sereis libertos e terão em seu seio aquele na qual vós o clamais, aquele que vós amais e também vos ama. Então isso é maravilhoso, né? Mas antes de entrar no domínio do maravilhoso, eu fui pesquisar a questão da melancolia e o primeiro camarada que falou dela foi um rapaz chamado Hipócrates, se vocês conhecerem, pai da medicina, né? 360 anos antes de Cristo. Hipócrates, ele fez uma teoria dos humores. Gente, parece até um pouco enfadonho, mas eu achei tão interessante isso, né? Eu achei muito interessante essa questão. E ele vai dizer, olha, naquela época, gente, né, a medicina estava iniciando ali. E depois, lá no século II depois de Cristo, perto do ano 200, Galeno vai abarcar essa teoria dele, que é a teoria dos humores, né, e vai dar um segmento para frente. E depois, é claro, isso aqui eu vou deixar bem claro, a ciência vai evoluindo e nós temos conceitos melhores em relação a essa teoria dos humores, a questão linfática nossa, a questão corporal, e mais na frente nós teremos a questão espiritual, e hoje, na atualidade, temos o espiritismo para nos fortalecer, nos esclarecer e nos consolar em relação a isso. Mas vamos ver o que Hipócrates dizia. Hipócrates dizia o seguinte, que existia 4 características de pessoas, né, que, conforme essas características, variava os humores ou o humor daquela pessoa.
E a primeira delas era o colérico, que essa palavra em grego significa bile. Então ele chamava bile amarela. A bile amarela era caracterizada pelo colérico. Qual é a característica do colérico? Uma pessoa ativa, uma pessoa muito explosiva, né? E depois ele fala do sanguíneo. Sanguíneo, olha só. O que era o sanguíneo? O sanguíneo era aquele que era abraçado pela sociedade. O comportamento dele era bem quisto pela sociedade, certo? Aí o outro era o fleuma. O fleumal, você sabe o que é fleuma, gente? Substância viscosa, muco. É isso que está saindo do meu nariz aqui de vez em quando, que eu tenho que respirar para dentro. O famoso catarro. Agora, tão danado, o cara vai tirar a teoria disso, de uma mucosa, que é isso, né? É o que é produzido dos pulmões na garganta, no nariz, né? É o fleuma. Aí ele diz que a característica do fleumal é aquele que é hábil, inteligente, né? Ele é bem resiliente, paciente. Aí vem o outro, o danado do bile negra, que em grego se chama melancolia. Tu já pensou um negócio desse? Tá mesmo com aquela teoria do gato, né? Aí eu não vou falar a teoria do gato aqui não, que é muito comprida. Mas o cara vai pegar um negócio desse para caracterizar um ser nessa condição, mas era Hipócrates que estava falando isso. Lá nos primórdios eu não sabia nem o que estava acontecendo, não sei sabia que estava começando a existir por algum canto aí. Então, ele faz, e também Galeno depois dá consistência a essa condição. Então, o que é que acontece? Depois a ciência vai crescendo e vai descobrindo que não pode determinados hormônios ou secreções corporais determinar comportamento. Mas tem um fundamento, sim. Existem, sim, os hormônios, né? Existem muitas coisas que alteram o nosso padrão psíquico e nosso padrão corporal físico. Nós conhecemos muito isso. Tem pessoas que engordam muito e não conseguem emagrecer devido a uma tireoide. Então, tem pessoas que têm uma certa dificuldade em determinada área devido a um hormônio que passa, testosterona, progesterona, um bocado de coisa aí que existe. Todos os hormônios, tem muita coisa, gente, no nosso corpo. E eles tinham essa teoria não espiritual, mas material, que condizia com o comportamento do estudo científico da época, gente. Quase 400 anos antes de Cristo. E depois Galeno regimenta mais no ano 200 depois de Cristo, no século II depois de Cristo. Né? Então, para você ver aonde vem melancolia, bile negra, a palavra traduzida em grego é essa, bile negra. Vocês já pensaram como é interessante isso, né? Mas uma questão, na onde o espiritismo vem em socorro da sociedade hoje, na atualidade, é justamente para mostrar que o comportamento físico de cada criatura é determinantemente feito pelo Espírito. E aí, no mesmo capítulo 5 aqui, Hahnemann, que foi um estudioso, era um médico fitoterápico, como é o nome aquele que chama? Homeopata, né? E ele vai dar uma comunicação aqui. Ele vai dizendo que não culpe o corpo pela atitude do espírito, porque um corpo linfático com espírito violento não vai ser manso, não. Ele vai ser violento. Enquanto um corpo belicoso, com um espírito tranquilo e pacífico, ele vai ser sempre pacífico. Então, não imprima qualidades físicas à ação do espírito. A Ana vai dizer isso. Para que a gente veja que a determinante do comportamento de qualquer criatura é o seu caráter, a sua moral, né, e a sua atuação e elevação espiritual. Isso é o que determina o caráter do espírito. Então, olha só que o Espiritismo traz isso de um campo fisiológico, não tirando o campo fisiológico, mas dizendo que a maior percentagem está no campo espiritual e não no campo físico. Né? Então, isso é muito interessante e deixar bem claro que existe sim a questão física, hormonal, existe, mas a determinação maior, o maior é espiritual. Não é isso? Aí o senhor Allan Kardec, muito sabiamente,
na questão 943 do Livro dos Espíritos, pega o Espírito de Verdade, ele pergunta assim, e por que existe a melancolia? Mas ele diz em outras palavras, assim, porque algumas criaturas são submetidas muitas vezes à languidez, à empatia, à tristeza. E sabe qual é a resposta do Espírito de Verdade? São 3 os fatores. O primeiro dele é a ociosidade. O segundo deles, a falta de fé. E o terceiro deles, a saciedade. Rapaz, o que danado tem a ver isso com a pessoa se sentir melancólico, triste, depressivo, vazio, né? Perder todos os valores. Mas aí o Espírito de Verdade, com muita clareza, vai dizer isso, porque a gente vai dizer, é o primeiro tópico, que é o quê? A ociosidade. A ociosidade traz realmente a tristeza, a melancolia, a depressão. Se hoje o mundo é dinâmico, é complexo, a gente não tem tempo para nada, tem tempo? Tem não. Como é que pode? Que ócio é esse? Num mundo tão dinâmico. E aí nós vamos pegar uma coisa muito interessante. A ociosidade na qual o Espírito de Verdade fala é a ociosidade interna. É a falta de foco. É justamente desconhecer o que você... Lembra daquele negócio da tradução grega que sede perfeito, que ele faz telos? Jesus, quando diz telos, diz assim, siga seu caminho, faça aquilo que você veio aqui para fazer. Então o ócio, ele vai encaixar justamente nisso. Porque tem gente que tem 1001 atividade. Mas é tudo exterior. Ele não foca em nada. Ele vai para o trabalho, faz tudo no automatismo. Ele vai cumprir a rotina dele. Ele se levanta de manhã, faz aquele escova os dentes, ele vai almoçar, ele come qualquer coisa, ele sente nem o gosto da comida. Tá entendendo? Aí ele cuida de uma coisa, cuida de outra, ele não cuida de nada. E ele está sempre vazio. Então quando ele se vê, ele faz 1001 coisa e para ele não serve de nada. Então, o ócio interior. Você sabe o que é um balão bem grandão assim? Aí você pega um estilinho bem pequenininho com a agulha, murcha tudo. É quando aparece uma tribulação, qualquer problemática, a pessoa se desmancha, se desintegra, se acaba. Porque ele está ocioso internamente. Ele tem muitos afazeres mundanos, mas ele não entende o seu afazer. Ele não compreende o que ele veio fazer aqui. Ele não compreende o que veio fazer aqui. E aí é complicado, fica complexo essa questão. Mas o Espírito de Verdade está com toda a razão em relação a isso. Toda a razão. E nós vemos pessoas vazias, né, com desinteresse pela vida, tem dinheiro, tem família, tem bens, e estão vazias, porque não sabem o que vieram fazer aqui. Não sabem o que vieram fazer. A outra questão que ele fala, das 3, é a falta de fé. Aí vamos analisar a falta de fé, mas no mundo de hoje, onde as coisas mais esclarecem, a ciência caminha dada às mãos com a religião, né? E as coisas são mais explicáveis racionalmente, é verdade. Mas mesmo dentro da doutrina espírita, que é uma doutrina totalmente racional, nós vemos as pessoas ainda crendo de uma forma desprezível. Porque tem uma diferença entre crer e ter fé. A crença, você só se envolve. E a fé, você se entrega. Quantos dos religiosos que você vê no mundo que são entregues realmente ao propósito da religião? Antes eles burlam, eles transgridem, eles adulteram o efeito religioso. Então, muitas vezes, entramos nos templos religiosos, nas casas espíritas, buscando solução para os nossos problemas, que os outros façam isso. Aonde o grande interessado somos nós e os artífices somos nós também. Então não adianta ir para a casa espírita, tomar passe, água fluidificada, escutar a palavra de Deus, se você não está comprometido na confiança de Deus. Você sabe o que Jesus falou, e além do que ele falou, o que ele fez. Você nem escuta bem o que ele falou,
e nem tão pouco faz o que ele fez. E isso está em todas as esferas da religiosidade. Então, essa é uma situação que pega todos de cheio em relação a isso. E aí é por isso que vemos as pessoas vazias. Porque mesmo sem saber o que elas estão fazendo aqui, da onde vieram, para onde vão e quem são elas não entendem. Mesmo a ciência espírita vindo falar para nós, o conceito de espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza, a destinação dos espíritos, bem como a relação entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Olha o conceito. Então a pessoa, às vezes, estuda o espiritismo 10 anos, 15 anos. Quando cai qualquer coisa de peso na frente dele, ele se desespera. E isso eu já vi com meus próprios olhos, escutei com meus próprios ouvidos, e pessoas bem ligadas a mim e a muita gente da casa aqui. Pessoas que muitas vezes não entendem o que é desencarnar. Gente, chorar é natural, é um sentimento como qualquer outro. Se um parente meu filho, minha esposa, minha mãe, um irmão meu desencarna, eu choro. Porque é natural. Eu chorei, já tenho 12 irmãos que desencarnou, meu pai desencarnou, choro. Saudade dele e tal, mas eu entendo que eles não estão mortos. E eu compreendo e espero, sem muita ansiedade, que vou encontrá-los de novo. Tanto como os amigos e aquelas pessoas que se vão. É claro que aquilo dói de primeira mão, aquilo é chato. Aquela coisa que você, poxa, não queria que fosse agora. Quem quer, né? E às vezes você vê, dentro da própria espiritista, dos colegas espíritas, a mamãe e o papai com 95 anos. Ai, meu Deus do céu, o papai está internado. Gente, oração para papai e para mamãe. Rapaz, 95 anos. Não, mas quer viver mais, tá certo, mas deixa nas mãos de Deus, gente. Tem de fé. Rapaz, se eu chegar a 90 anos é muita coisa. Eu acho, né? Mas pode até chegar mais. Mas posso desencarnar hoje mesmo. Ninguém quer, mas nós sabemos que é uma coisa certa. Então nós temos que ter essa fé, gente, de entrega. Nós temos que entender, compreender o que estamos fazendo aqui, a quem seguir. Temos nossos deslizes e temos, nós somos imperfeitos, tem terceira ordem. Certo? Errou, tenta corrigir, gente. Isso é interessante para nós outros. Isso é o que deve se fazer. E vamos para a terceira. A saciedade. Dá para vocês tirar um final o que é a saciedade? Gente, o nosso cérebro, o nosso sistema biológico, ele, no automatismo, interessante. Foi Deus que fez assim, porque é um sistema de proteção. A rotina é um sistema de proteção. Se você tirar a rotina de alguém, a pessoa enlouquece. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, pegaram uma pessoa, ela saiu de carro para trabalhar, mudaram a casa dela todinha. Quando ela chegou, ela falou, não treinar na minha casa. Porque ela saiu da rotina. Se você pegar um ônibus, um motorista de ônibus que vai para aquele circular, e ele fizer um motivo diferente, cara, rapaz, o negócio está errado aqui, tem alguma coisa acontecendo. Você vai entrar no desespero. Porque a rotina, ela protege você. O cérebro, ele vai para o mecanismo mais fácil, das vias mais fácil. Certo? Então, a saciedade, ela é o seguinte, eu quero prazer. Eu quero prazer. Então, a saciedade, ela te joga no modo hedonista. Eu tenho que sentir prazer, não importa o que aconteça. Sentir prazer é bom, é. Mas quando você extrapola o prazer, complica muito não. E aí é onde você perde você mesmo. E aí é onde vem o vazio. Porque você usa as pessoas, você usa de tudo e de todos. Faz tudo, quando você sacia totalmente, você olha e fala assim, o que foi que eu fiz? Vem o vazio, vem o desgosto de vida. Vem aquela sensação de dizer, o que eu estou fazendo na minha vida? Aí você entra no mesmo ciclo vicioso. Entra no mesmo, eu tenho que saciar de novo. E isso ocorre com as drogas. Isso ocorre com qualquer coisa, com a comida, com as drogas, com o cigarro, com a bebida, com o sexo. E aí as pessoas botam na intenção dela que aquilo é a felicidade, vive no modo hedonista. Uma doutrina criada por Epicuro e desfeita por ele mesmo. Uma vez que até a Cristina falou aqui sobre o Epicuro, que ele falou que não necessitamos de muitas coisas para viver felizes, mas ele só
entendeu isso quando ele entrou no hedonismo. Ele passou por aqui depois. Não, Epicuro não é assim. O que é Epicuro, que era um filósofo trágico, né? Ele falava sobre o hedonismo. Ele dizia que a felicidade de qualquer ser estava caracterizada em 3 coisas. Primeiro, uma boa noite de sono, dormiu bastante. Segundo, um estômago bem alimentado. E terceiro, um sexo bem atendido. Isso faria uma pessoa feliz. Aí, com o tempo, todo mundo diz, rapaz, esse cara é bom. Isso é o hedonismo, é a doutrina do prazer. Esse cara é bom. Com o tempo, começaram a notar que se dormisse demais, o cara ficava preguiçoso, todo desmilinguido, né, como diz o ator, ficava sem energia. Ele não recuperava. Quem comia e abarrotava o estômago não tinha felicidade de digestão. Já tiveram indigestão? É coisa boa? Não é. E o sexo bem atendido é bom. Mas dá vontade no outro dia de ter outro sexo bem atendido. Mais uma vez fazer aquilo. Então, se uma coisa está exigindo sempre aquela outra, ou repetição, ela não pode ser um motivo de felicidade. Porque a felicidade não pode ser como uma água salobra que você bebe e sente cedo. E depois Epicuro ele vai estudar e depois ele monta uma escola na Grécia e onde um campo que ele forma realmente pessoas que, vivendo na simplicidade e com a necessidade que tem daquilo que é preciso, seriam felizes. Ele muda totalmente de hedonismo para uma doutrina realmente bem interessante. Olha, a gente tem que conhecer, olha, 700, 800 anos de Cristo, hein? Para você ver como tinha pessoas geniais naquela época, com toda a dificuldade que a humanidade tinha, a intelectualidade muito baixa. Mas tinha pessoas muito sublimes. Deus sempre colocou isso na nossa mão. Aí, para contrastar com o Epicuro, teve um rapaz chamado Diógenes. Quem conhece Diógenes aqui? Diógenes da teoria cínica. Diógenes diz, olha, se ter felicidade é isso aí, ter tudo, não. Eu vou dizer a você, que podem tirar de você, felicidade é não ter nada. Porque quem não tem nada, não tem medo de perder, porque não tem nada. Qual é a teoria de Freud de perda da perda? Então, eu vou ser feliz porque tudo que eu tenho nada. Aí ele botou a teoria, a filosofia cínica. O cinismo significa dizer, cínica é cães, sino em grego é cão. Então, viver como cães. E Diógenes era tão interessante, era uma figura tão pragmática, que ele tinha uma tigela. Essa tigela ele tomava água e comia dentro dela. Certa feita ele estava lá tomando água, aí viu um menino, pegou na fonte, assim, juntou as mãos e tomou, ele quebrou a tigela. Quer dizer, eu não preciso dessa tigela. O menino me ensinou que juntando as mãos, eu faço uma tigela. Então não precisa de tigela. A pessoa uma coisa dessa? Ele andava na cidade, às vezes com a lanterna, procurando justo, ele disse que não tinha homem justo. E uma vez pegaram ele falando com a estátua de Atenas. Aí o cara disse, mas Diógenes, você está falando com a estátua? Ele disse, sim. Mas as estátuas não falam. Ele diz, mas eu estou treinando para falar com os homens, porque a irrisão dos homens são muito grande. Então ele estava treinando para falar com a história para poder falar com os homens. Né? Para suportar a irrisão dos homens. Ele é muito interessante. Eu vou dar tempo para ele falar. Tem uma coisa muito interessante que tem na história, inclusive na revista espírita Diógenes é evocado, né, por Allan Kardec, e ele, espírito escova, velho, muito evoluído, o Diógenes, né? E ele fala lá que realmente era aquilo mesmo. A teoria dele estava certa, né? E ele, certa feita, Alexandre Magno, né, da Macedônia, conquistador do mundo, chegou lá na ilha que ele vivia, de Corinto, na cidade de Corinto, que diga, né? E aí, Alexandre Magno chegou na cidade e disse, olha, eu sou o conquistador do mundo, ninguém resiste a mim aqui não. Mas existe um cidadão aqui que eu muito admiro, Diógenes. Corra lá agora, diga a ele, Diógenes, que venha até mim, senão eu deixo tudo pedra sobre pedra aqui, deixo nada em pé na cidade de Corinto. Aí o prefeito estava de joelho lá, pelo amor de Deus, saiu correndo para encontrar Diógenes. Chegou lá, Diógenes estava no cantinho dele, sentado, meditando. Aí o prefeito disse, Diógenes! Nunca foi atrás de Diógenes, coitado. Diógenes! O conquistador do mundo está aqui, em Corinto. E ele exige, porque ele gosta de você, ele quer que você vá vê-lo. Ele gosta muito de você. Porque se você não for, Diógenes, ele diz que não ficará pedra sobre pedra. Ele diz, que coisa boa!
Porque depois que ele destruir tudo isso aqui, não tem mais que destruir. E está tudo bem. Mas Diógenes, não, olha, se ele quer me ver e gosta de mim, ele que vem aqui. Eu não vou lá não, pode destruir. Cara, quando chegou lá, falou para Alexandre Magno, Alexandre achou o máximo, disse, que homem corajoso. Eu nunca encontrei um cara corajoso desse jeito. Eu vou lá. Aí quando chegou, ele estava sentado na porta na casinha, na cabaninha dele. Alexandre Magno, aquele corpãozinho grandão, guerreiro, né? Diógenes, eu sou Alexandre Magno, conquistador do mundo. E venho te oferecer, se tu fores o meu conselheiro, eu te darei a metade do mundo. Diógenes na porta. Ele se levanta, estava escrevendo na poeira, estava levando, empurra Alexandre Magno. Senhor, não me prometa aquilo que você não pode me dar. Alexandre disse, não está doido. Ele tem algum problema. Por que eu não posso lhe dar? Aí ele olhou. Ele estava tomando banho de sol pela porta. Alexandre, com aquele corpão dele, pedia que a luz do sol batia dele. Então, quer dizer, ele queria dar o mundo, mas estava impedindo que o sol. Ele podia dar um raio de sol. Alexandre disse, que maravilhoso. Eu posso dar o mundo, mas não posso dar um raio de sol, porque eu não sou o sol. Perdoou Diógenes, perdoou Corinto, e partiu e deixou Corinto em paz. Mas você vê, e ele vem na revista Espírita falar sobre isso. Né? Então, é essa questão da felicidade que muitas pessoas colocam em cima da saciedade, gente. É da busca incessante, compulsiva e impulsiva dos prazeres mundanos. E aí são vazios. Quantas e quantas pessoas, né? A pessoa está em casa, mas meu Deus, que tédio, que vazio. Peraí, já sei o que é. Eu vou ali comprar uma comida boa. Aí vai naquelas lojas, aquelas coisas tudo bonitas, aqueles bolos, aqueles doces, né? Aquela comida, e compra tudo aquilo, enche a geladeira. Quando chega em casa que bota, vai, não é isso que eu queria, não. Não é isso, não. Já sei. Uma roupa nova, minha roupa tudo velha, guarda-roupa tudo velha, estou cansado, vai no shopping, aqueles... Ela compra roupa, compra vestido, sei quantos pares de alpercata, de sandália, e de isso, aquilo, outro. Compra tudo lá. Chega em casa, bota no guarda-roupa lá, olha, que coisa linda. E quando se vê assim, é lá o meu pijamazinho que eu vou dormir. Não serve de nada. Pra que isso? Ah, meu Deus do céu. Ah, já sei. É esse ambiente aqui. É esse ambiente. Aí derruba a parede, bota a massa, bota o papel de parede, não sei o quê. Quando vai, ixi, era tão melhor aquela outra coisa, vai ficar bem do jeito isso aqui. Não, já sei. Eu não viajo faz muito tempo. Deve ter um lugar muito bonito no céu, daí viaja para Roma, para Grécia, para conhecer as pirâmides. Aí quando chega lá, vê que as pessoas são as mesmas pessoas de qualquer canto, só falam língua estrangeira diferente, tem o mesmo comportamento, vivem do mesmo jeito, tem necessidade do mesmo jeito, são tristes, são alegres, são dependentes. Então, quer dizer, a pessoa nunca preenche aquele vazio, porque ela não sabe o que quer. Ela não sabe o que é. Ela não sabe para onde vai. Ela não sabe qual é o objetivo dela aqui. E aí é onde a doutrina espírita traz para nós essa questão. Ela nos norteia em relação a isso. E é por isso que a melancolia existe, principalmente na época de hoje. Que as coisas é tudo acelerada. A informação é demasiada. E a gente empanturra a cabeça. E os likes. E a rede social. A pessoa quer ser vista. Se você não der o like lá, não der o gostei. Não é porque você não botou o gostei, você não me seguiu. Ou você não me seguiu, que a pessoa quer ter fama, a pessoa quer ter projeção. E como não tem projeção, porque os outros não projetam ninguém, só quem pode projetar você dentro é você. Você entra no desânimo, na tristeza. Né? Aí você fica naquele mesmo processo, né? De depressão, desgosto pela vida. E não entende que a vida é maravilhosa. Você não para pensar um pouquinho nas coisas simples da vida. Né? Quem já teve alguma crise de ansiedade, e segundo a psiquiatria, a psicologia, né, as ciências que estudam, né, esse transtorno, diz que a melhor coisa que você tem uma crise de ansiedade, a respiração controla o sistema simpático e o parasimpático. O simpático ativa e o parasimpático acalma. A respiração ativa o parasimpático. E aí você tem aquela... Mas a melhor coisa é você mudar o foco. Muda o foco. Olha para uma formiga ali. O que essa formiga está fazendo que eu não posso fazer?
Aí a pessoa muda, a cabeça muda. Esse maribondo, esse pássaro cantando, essa nuvem. Olha que voo bonito, alçado desse abutre, desse urubu, como nós chamamos aqui. Então você mudando o foco, é incrível. Incrível como aquilo melhora. Né? E a psiquiatria diz que 90% das pessoas, da sociedade em geral, vão ter um surto de ansiedade ou pânico. E é uma coisa terrível, a ansiedade é terrível. Né? Eu já presenciei a coisa horrível mesmo. Mas aí eu mesmo disse, peraí, tem uma coisa errada aqui. O que é isso? E aí quando na meditação, justamente na observação das coisas, né, na introjeção e meditação de você mesmo, você vai entender isso muito melhor. Não é fácil na mesma hora, não. E nem numa crise, eu vou dizer que numa crise a pessoa está, né? Porque numa crise você quer logo uma muleta, quer uma pessoa, oi, me leva ao hospital. Não chega lá, não, está tudo direitinho. Então, essas doenças hoje, acentuadamente moderna, a modernidade, vai dizendo, elas estão aparecendo por causa disso, o nosso vazio existencial, que está muito exacerbado. Né? Então, é preciso a gente ter esse direcionamento, a gente seguir Jesus, a gente entender a doutrina espírita, como Emmanuel fala. É preciso ler a doutrina espírita, entender, compreender, projetar e vivenciar, porque senão você não fez nada. Não fez nada. A doutrina espírita é uma ciência, e quando o Divaldo fala, não se pode entender uma ciência com a leveza de se ler uma revista. É preciso pesquisar, é preciso editar, refazer, estudar, reestudar, para que experimentar também ela, para que poder tomar realmente cabo daquilo, o que é o Espiritismo. E por que ela é uma doutrina tão consoladora? Porque ela esclarece realmente a base da razão. É uma ciência formulada com a filosofia, tem um princípio filosófico e também um cunho religioso. A filosofia que explica, a ciência que investiga e a religião que consola. O que nós queremos mais? Uma coisa que explica, uma coisa que investiga e uma coisa que consola. É uma doutrina perfeita desse tríplice alicerce que ela tem. Né? Então, Paulo de Tarso, ele falou uma coisa só para a gente terminar. Paulo de Tarso, na sua segunda epístola aos Coríntios, ele diz uma coisa interessante. Ele classifica lá, ele vai dizer que existe a tristeza em Deus e a tristeza no mundo. Ele classifica isso. Aí ele diz lá na epístola, aquele que vive a tristeza em Deus está em vias de salvação. E aquele que vivencia a tristeza no mundo está caminhando para a morte. Olha como é interessante. Aí ele vai lá no livro da esperança e vai explicar isso. Ele diz o seguinte, que quando nós estamos tristes em Deus, há uma capacidade imensa de reflexão, de arrependimento, de reparação. Porque eu compreendo Deus, eu compreendo que eu errei. E eu tenho a iniciativa de começar a me corrigir. De não fazer mais. E aí, nesta condição, o que é que acontece? Você se regenera. Você cresce. Você evolui. Mas quando a sua tristeza está no mundo, o que é que acontece? Você se esvai. Você se esvazia. Você se revolta. Porque o mundo não tem nada para te preencher. O mundo só te diz que você não consegue, então você é fraco, morra. E aí você simplesmente morre, como está lá na epístola. Você se desvai. A existência daqueles que se vai do mundo por qualquer expressão dessa, de uma doença patológica, né, é triste. É um atraso para a criatura. Aquele que tira a sua própria vida em detrimento a um desgosto, a um desânimo, a uma decepção, a uma depressão, a um vazio, sofre muito. Não está condenado, não. Mas o sofrimento é grande. E a existência na qual ele estava ali para fazer o que era para fazer é perdida, porque ele não procurou saber o que ele ia fazer. Muitas vezes ele tem que fazer o que o outro queria fazer. Ele está achando bonito que é o outro lá, porque bonito é o que o outro faz, belo é o outro. E cada um de nós temos uma beleza espetacular dentro de nós. Não tem ninguém feio. Minha avó dizia, gente é como Chita, não acha feio, acha bonita. Chita é aquela tecido de onça.
E eu tinha essa expressão há muito tempo. E é verdade, gente. Tem gente que nem tem aquela beleza física, mas tem uma beleza interior que te chama a atenção. E eu já presenciei isso. Né? É uma condição que todos nós podemos desenvolver mais. Então, cada um de nós temos habilidades inacreditáveis. É o que Jesus disse. Vós sois Deus. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. A gente, foi o que ele disse, amém. Por quê? Porque não exploramos as nossas capacidades. Gente. Tem gente aí que defende teorias de universidade, né? Doutores, que às vezes não sabem plantar uma batata, mas são doutor. Mas graças a Deus esse doutor que está fazendo a parte dele. Você já pensou que se não fosse de nós, se não tivesse os pesquisadores para descobrir a cibalena, para tirar a nossa dor de cabeça? Ainda tem. Tem? Cibalena, né? Cibalena é antiga, né? O Tilenol, a Mimizolide e tantos outros aí, né? Não vou dizer o nome de remédio, eu não sei. Só sei alguns assim. Então, me diga aí se não fosse esse povo. Me diga aí se não fossem os pesquisadores de aerodinâmica, de motores, de mecânica, para fazer um avião, um jato, um carro de luxo, a coisa mais linda do mundo. A gente estava andando no lombo de um jumento até hoje. E olha lá, nem todo mundo podia comprar um jumento. Porque para sustentar hoje um menino é difícil, um jumento. Né? As coisas estão difíceis. Então, essa galera que está aí, cada um de nós também nesse ciclo de sociedade, temos os nossos afazeres, temos as nossas potencialidades, gente. Temos as nossas potencialidades. Ai, mas isso é tão simples, mas é a coisa simples que é o detalhe. Porque a coisa que realmente ajusta, que faz acontecer, é o pequeno detalhe. Se tu fizer um bolo enorme, coisa mais linda do mundo, olha, um bolo de noivado aqui, coisa mais linda do mundo, se não botar a cereja em cima, não é bolo legal. Tem que ter a cereja do bolo. E às vezes você é a cereja do bolo, não sabe. Porque você não descobriu o quão doce, o quão importante e o quão nutritivo você é. Essa é uma grande diferença. Então é necessário nós irmos atrás disso. É necessário nós nos descobrirmos. Por isso que é necessário se autoconhecer. Que é difícil, gente. A gente quer conhecer o outro. Olha, fulano de tal faz assim. Fulano de tal vai agir assim. Olha, fulano de tal é desse jeito que ele faz. É desse jeito que ele faz. E você não sabe como vai, mas você sabe. Porque você está dizendo outro, porque você está se espelhando. Isso é uma transição de energia formidável. Quando você aponta, você é corrupto, ué. Esse é uma vez corrupto, você é 3 vezes e Deus está vendo. A antena ligada com desligada. Você é corrupto. Porque você está identificando a corrupção no outro na qual você tem. Então, para encerrar, é isso que nós devemos entender e compreender. E a doutrina espírita, ela vem a nosso favor, a terceira revelação para nós outros, informando nesse tema tão peculiar ao momento de transição planetária que nós vivenciamos, a nossa vontade, a nossa ânsia de ser melhores. O conhecimento aí, o Robo, como é que é a outra que está lá no espaço? James Webb, né, e tantas outras, fotografando o universo, galáxia, mostrando o tempo, a coisa mais linda. Eu sou fascinado por aquilo. É dando que eu tenho um curso de astrofísica para principiante, né? E eu acho maravilhoso. Queimei a máquina desse olho com o telescópio olhando para o sol. Dá pensando agora para o sol. Já vou ver para o sol. Eu não olhei para o sol, não, gente. Eu olhei. Eu estava vendo uma coisa com o telescópio e bateu no sol. E é um perigo, desavisado. A luz entra e pega na mácula. E ela queima. A minha queimou nesse lado aqui 30%. Tirei rápido. É a mesma coisa de solda elétrica, aquela solda de carbureto, né? Se você ficar olhando, você usa massa. Porque se ele usar muito tempo ali, ele vai queimar a máquina. Aí depois você vai envelhecendo e dá moléstia, porque tem degeneração de máquina. Queimação e degeneração, são 2 fatores básicos. Né? Então, aquilo é fantástico. Então, quando você vê esse espaço, menino, descobrir agora 50 planetas semelhantes à Terra, com a mesma atmosfera. A gente não pode chegar lá, porque não tem como chegar lá. Mas que existe, está lá dizendo, a ciência já tem essa capacidade de dizer. E é bonito. Então você tem aquela assim, meu Deus, eu sou filho de Deus, criador do universo, sou co-criador. Com vontade eu tenho de viajar para esses campos. Não consigo nem viajar aqui para... Como é que é aquele que é gelado aqui? Não, é em Martins, né?
Martins. Eu tô indo aqui, vai bem pertinho. Imagine para o planeta anunciar. Você foi longe, Fica viu? difícil, né? Para sentir o frio de Martins, não dá para ir, não dá. Então, a gente fica na ânsia de ter as coisas. A gente fica na ânsia de possuir a capacidade. E temos essa capacidade, mas não agora. Trabalhemos para isso. E é aqui que o Evangelho está dizendo para nós. É a doutrina espírita, codificada pelo seu Hipólito Lyon, Denizar Rivail, o famoso Allan Kardec, Allan Kardec, dizendo para nós essa maravilha, trazendo essa terceira revelação, dizendo que nós somos capazes. É isso, gente? Então não fiquemos ansiosos, todo mundo, todos nós, como diz aquela música, seremos anjos, né? Mas aproveitemos o caminho e vejamos o que nós podemos fazer. Se eu não posso levar uma pedra grandona, eu levo um cheixinho na mão, mas meu, amém. É a mesma coisa da fé que transporta a montanha, né? O cara vai dizer, rapaz, como é que eu vou transportar a montanha? Transporta, sim. O morro de Ponta Delgada quase acabou, só ficar pisando. Se você pegar uma montanha, ali o Cabugi, né? Vai lá. E se você for tirando, pedra por pedra, um pouco usando, aquilo vai cair. E agora, se você quiser acelerar o negócio, usa um carro de mão, usa um jumento com uma carroça, usa um caminhão com a enxadeira, ou então dinamite. Tu vê que em pouco tempo não vai ter nada ali. Então, a fé que transporta a montanha é a vontade que você tem que fazer a coisa, não importa os meios. Agora, faça a coisa certa. É isso que Jesus nos pede, é isso que a doutrina diz. E cada um faça nas suas possibilidades. Muita paz para todos e até a próxima. Eita, Mário. Foi grande? Não. O laser ia ser ativado agora. Muito obrigada, né, pela reflexão de hoje, para as nossas vidas. Nesse momento, gente, vamos silenciar o nosso coração, a nossa mente e agradecer a Deus por este momento, por estas palavras, por esses esclarecimentos. Que possamos trilhar com serenidade, com paciência e sempre acreditando que somos, sim, amados por Deus. Que assim seja. Meus irmãos da sala de passe, quem for tomar o passe já pode organizar a fila.